Olá, aqui vos fala o seu colega, professor Cassiano Zeferino. Eu me dirijo aqui aos meus colegas, professores, docentes, especialistas, pedagogos, pedagogas, licenciados, a você que já está exercendo a profissão há muito tempo, há algum tempo, há pouquíssimo tempo. Você é meu convidado para esse diálogo. Mas eu também quero conversar com os gestores, coordenadores pedagógicos, coordenadoras, assistentes de coordenação, vice-diretores, vice-diretoras, vice-diretores e vice-diretoras, incluindo diretores das escolas e diretoras também. E a você que é um ente público responsável de alguma maneira pelos caminhos da educação no Brasil, né? Você que está à frente de uma instituição pública, numa Secretaria Municipal de Educação, como secretário, secretária, ou como assistente, ou como gestor de várias das instâncias que cuidam dos diferentes departamentos de uma secretaria. Também estaduais de educação, as secretarias, as universidades públicas, privadas, as escolas privadas, a todos vocês, a cada um de vocês que está dentro dessa esfera vital da educação. O tema de hoje é um tema que eu trago à sua reflexão com alguma argumentação a respeito do seguinte. Eu vejo algumas vezes, e agora cada vez mais, aparecendo o termo, a expressão inovação na educação. Inovação na educação. Muito bem. Eu quero refletir junto com você pela impropriedade, pela inconsistência dessa expressão. Por quê? Porque quando nós nos referimos à questão da inovação, a primeira questão que se apresenta é o que é inovar. Isso não é um tema trivial. Inovar não é só fazer algum tipo de coisa nova, né? Inovação, para valer, ela é um processo sistêmico que envolve pessoas em primeiro lugar. Depois, processos e, por último, coisas. Aliás, no Brasil, a quantidade de projetos que tem grande insucesso é imensa. Por quê? Porque quer inovar começando por coisas, achando que vai se mudar com isso os processos e que as pessoas simplesmente vão cumprir ou realizar bem esse processo. Isso é uma falácia, isso é um equívoco. Jamais se realiza inovação nessa perspectiva. A inovação, antes de tudo, ela é sistêmica. Ela envolve pensamento, ela envolve paradigma, ela envolve currículo, ela envolve mindsets de cada pessoa que está envolvida naqueles processos. E todos são muito importantes. Ninguém é menos importante ou ninguém é mais importante que alguém. Por isso que a visão tem que ser sistêmica. Primeiro, se investe em pessoas. Pessoas transformam processos e processos otimizam coisas. Você pode, a partir de uma caixa de fósforo e um palito, você ter um laboratório de química. A gente pode discorrer sobre isso depois, em outras oportunidades. Você pode, a partir da tua sala de aula, tal como ela é hoje, você transformar aquilo em um ambiente rico em interação ativa, participativa, colaborativa, com as velhas carteirinhas que estão lá, ou com os novos mobiliários, quando é o caso. Não é essa a questão. As coisas são apenas parte da solução. As visões e a base de competência que vai fazer a diferença no teu processo. E é disso que nós estamos falando. Inovação não é uma coisa trivial. E daí vem essa impropriedade, inovação na educação. Por quê? Por acaso nós vamos então desmontar todas as grandes bases teóricas que vêm desde a antiguidade, né? Desde os egípcios, desde a Grécia Antiga,
desde o Renascimento, desde os séculos XVIII, XIX, XX e XXI. Vamos descartar as grandes teorias? Não, isso não faz o menor sentido. Olha, eu já fui convidado a participar de rodas de conversa, consultorias, palestras, e que se vinha discutir essa questão, inovação na educação. Sabe como é que dá essa... Como se conduz essa situação a uma torre de Babel? Sabe por quê? É muito simples. Porque alguém vai dizer, não, mas veja bem, eu sou montessoriana. Não, mas eu sou freiriano. Não, imagina, eu sou vigotskiniano. Não, eu sou piagetiano. Você acha que você vai chegar a algum lugar? Alguém vai chegar a algum lugar? Claro que não, porque não se trata disso. As grandes teorias, os grandes arcabouços teóricos, que antes de tudo devem conversar entre si, mesmo quando não há convergências imediatas, eles são o enlace, eles são o abraço que sustentam as nossas ações educativas. Mas, meu amigo e minha amiga, você que também será futuro professor, que eu não citei, professora, está estudando hoje, às vezes já dando aula. Inovação a gente faz na escola, na instituição, onde estão as pessoas. E olhe, eu vou apontar o dedo aqui para dizer uma coisa para vocês. Se você tiver duas escolas separadas por uma parede, uma ao lado da outra, como existe, você terá dois mundos distintos, porque as escolas nunca são iguais, quiçá semelhantes. Mas por quê? Por uma questão óbvia. As pessoas que estão numa escola e a fazem como tal, não estão na outra escola, que fazem a outra como ela é. Simples assim. Então é preciso não ficar acreditando no conto das carochinhas. Inovação se faz na escola. Agora, eu vou contar rapidamente para vocês como tem sido a experiência de construir processos de inovação na escola. Eu persigo essa questão da aprendizagem para a competência há quase 5 décadas e tive, por conta disso, a oportunidade de desenvolver a teoria da educação 4.0. Isso foi em 2018, quando eu fazia o meu segundo pós-doutorado lá no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA. Depois, em 2021, escrevi uma teoria mais abrangente chamada Educação 5.0, todas validadas academicamente. Porque, olha, uma coisa é você pegar um tema e fazer literatura, tudo bem, é um direito de cada um. Outra coisa é você ter uma fundamentação acadêmica validada, que foi posta à prova, que foi analisada por pares, ad hoc, que foi questionada, foi aprimorada. Aí você tem uma teoria, tá certo? Então são coisas distintas. Eu posso falar, alguém pode falar sobre educação 4.0, porque eu acho, Pode ser que seja uma literatura, tudo bem. Mas uma teoria é diferente de uma mera literatura. Então, para fazer inovação, eu vou dizer agora da minha vivência e experiência. No primeiro momento é preciso 4 fatores. Primeiro, fundamental, ter um modelo sistêmico de educação. O que é um modelo sistêmico de educação? É entender como a escola funciona. Que ela tem uma superestrutura, onde você tem ali pessoas, paradigmas, currículo, modelos de mindset de ensino-aprendizagem. Você precisa ter uma mesoestrutura, onde você tem as criações, as concepções, os design instrucional, os caminhos, que são as metodologias, as técnicas, as mídias, tudo isso entrelaçado e com uma finalidade: promover o ensino com aprendizagem para a competência. E olha aqui, hein? Competência não se transfere entre humanos. Cuidado aí para não apregoar coisa que não é de fato, né? E por fim, você tem uma infraestrutura.
que é a escola física, digital, onde você tem as carteiras, as salas, o prédio, a infraestrutura digital, água, luz, energia elétrica. Isso é uma visão sistêmica, que é central. Começando, volto a dizer, pelas pessoas, passando pelos processos, trabalhando os processos para o ensino, para a competência e utilizando a infraestrutura. Por fim, você precisa sim de uma base teórica robusta. Por isso que você precisa de uma fundamentação científica e tecnológica para a educação. E aí entram as teorias, as grandes teorias educacionais. Isso é maravilhoso, é a base para sair dessa educação, desse ensino de senso comum. Senão você nunca vai evoluir, a escola nunca vai evoluir e nós vamos perder a cada ano milhares e milhares e milhões de jovens, de adolescentes e de crianças. Por fim, nós precisamos também de uma engenharia e gestão do conhecimento. Olha, eu quero chamar a atenção de vocês para um ponto, né? Eu tive a oportunidade de realizar o meu doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina, mando um grande abraço para os meus queridos e queridas amigas, colegas, justamente na área de engenharia e gestão do conhecimento. Gestão do conhecimento, uma engenharia da gestão do conhecimento. Uma abordagem transdisciplinar, transversal, que não é do conteúdo, mas é do processo. Como as pessoas aprendem? Como é que nós aprendemos para a competência? Isso não é trivial, não. Inclusive no Brasil, e até fora do Brasil, ainda é um campo novo, mas já tem grandes contribuições. Por fim, é o que eu, dentro da teoria da educação 4.0, chamo de cyber ou ciberarquitetura. Nós não vivemos mais num mundo só arquitetônico, porque as informações transitam digitalmente o tempo todo, dentro do nosso espaço físico. Então, quando eu cunhei, construí esse conceito, ciberarquitetura, ocasião em que fiz meu mestrado também na Universidade Federal de Santa Catarina, com essa finalidade de entender como isso impacta nos processos de aprendizagem, como isso alcança os nossos corpos, os corpos dos nossos estudantes, o sistema nervoso, o nosso cérebro, como é que funciona essa plasticidade cerebral, como que essas sinapses são construídas nesse mundo permeado por informação, que ela é analógica, digital, física, digital, cyberfísica. Essa estrutura é que permite fazer inovação na escola. Na escola. O nosso tempo está se encerrando. Eu gostaria apenas de deixar uma última mensagem para você. Olha, educação, o senso comum, ele tem contribuições importantes, muito importantes. É de onde nós partimos, a doxa, como eu comentei num programa anterior. Porém, nós não podemos ficar unicamente no nível do senso comum. O senso comum está por toda parte, então que papel tem a escola? A escola não está tendo o papel dela. Por quê? Porque ela está vivendo de senso comum. A totalidade do tempo, a maior parte do tempo, não se trabalha o desenvolvimento humano para a competência. Está se passando informação, quando hoje a informação é uma commodity. Vai comparar o que eu, como professor, estou lá me esforçando para passar em verbal, em simbólico na lousa, contra programas maravilhosos, vídeos de primeiríssima qualidade, simuladores, interações de mídia. Por favor, o que é que nós estamos fazendo da nossa vida como profissionais da educação e da vida dos nossos estudantes? Você acha realmente que um país é grande por quê? Como é que ele se torna uma nação próspera, sustentável, que cresce, que avança, que as pessoas têm orgulho de ser daquela nação, a pertencer naquela nação? Como é que faz isso? É valorizando as pessoas, é cuidando
da educação. Mas para cuidar da educação é preciso que haja inovação na escola. Cada escola brasileira, as quase 180 mil escolas, elas têm de ter o seu processo. Elas têm que conceber a inovação. Esse é o meu propósito de vida. Eu venho trabalhando centrado. Eu até costumo brincar com meus amigos e amigas. Me pergunte, o que eu faço na vida? Eu só faço uma coisa. Eu trabalho por propósito para a inovação da escola brasileira. Até a próxima.